O presidente americano Donald Trump deu início hoje a uma fase sombria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Ele tornou pública uma carta dirigida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em que anuncia a aplicação de tarifas de importação de 50% sobre produtos brasileiros. E por motivos ideológicos, como as ações no STF sobre Jair Bolsonaro e sobre as chamadas Big Techs. Ao vivo de Washington, a Raquel Krahenbuhl traz todos os detalhes. Raquel, boa noite. Saudações a todos, e olha só, não é que o dia chegou? Aquela situação de sanção, né? Ou sanções, no plural, talvez sejam mais do que uma, infelizmente chegou. Esse momento crítico. Provavelmente esse horário você já deve ter ouvido notícias, já deve ter visto na internet que realmente não eram bravatas, mas sim acontecimentos necessários, acontecimentos que iriam acontecer de uma forma ou de outra. E nós estamos diante daquela frase que eu sempre falo para vocês: estamos vivendo a história. Nós somos personagens dessa história contemporânea. Alguns são atores principais, outros são coadjuvantes, mas todos nós estamos fazendo parte desse momento épico, desse momento histórico. E que interessante, né? Porque isso que aparece, né? Essa situação crítica que hoje o Brasil se encontra, é uma coisa que não vem de uma hora para outra, mas a mídia coloca dessa maneira. Então, como é importante você estar informado, né? Como é importante você ter assistido a tudo que a gente fala aqui, porque você, provavelmente, assim como eu, não foi pego de surpresa. Isso foi mais ou menos, digamos assim, meio que previsível, né? Usar essa palavra, mas esse veículo de mídia coloca como se fosse algo pessoal, algo colocado ali de uma maneira ideológica. Aí a pergunta que eu faço: e as outras decisões que ocorreram da outra parte, elas foram ideológicas também? Ou foram decisões de um sistema? É bem interessante quando você começa a ver os dois lados da moeda e os jogos de poder, como eles estão atuando, toda aquela gama de informações que eu sempre passo aqui para vocês, que eu procuro explicar de uma maneira bem interessante nas lives de domingo. Então nós estamos diante desse momento histórico. Não duvidem disso. O que eu estou falando para vocês é a carta de Donald Trump diretamente ao Brasil. Uma carta em que ele informa várias coisas. É lógico que o mais importante ali que ele fala, que as pessoas perceberam, foi o tarifaço de 50% dos produtos que vão do Brasil aos Estados Unidos da América. Mas tem outras coisas mais lá. Não sei se todos vocês assistiram às reportagens, se conseguiram ler a carta na íntegra, mas ela está em inglês. Não sei se alguém já traduziu totalmente essa carta. A gente sabe que tem todo um viés para se falar, né, na mídia. E eu quero colocar aqui para vocês. Vou ler essa carta. Mas olha que interessante. Preste atenção, porque se a gente pegar esses acontecimentos, vocês vão perceber que existem muitas coisas coligadas, não é apenas uma carta. Mas preste atenção nas palavras. A carta é essa daqui, eu vou até deixar separado aqui para ler para vocês. Sua Excelência Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Federativa do Brasil, Brasília. Caro Senhor Presidente, conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitava profundamente, assim como a maioria de outros líderes de países. A forma como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve terminar imediatamente. Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos, como recentemente ilustrado pelo Supremo Tribunal Federal,
que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais à plataforma de mídia social dos EUA, né, Estados Unidos da América, ameaçando-as com milhões de dólares em multas e despejo do mercado brasileiro de mídia social. A partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos, separadamente de todas as tarifas setoriais. Mercadorias transbordadas para escapar dessa tarifa de 50% estarão sujeitas a essa tarifa mais alta. Além disso, tivemos anos para discutir nossa relação comercial com o Brasil e concluímos que precisamos nos afastar da relação comercial de longa data e muito injusta, gerada pelas políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil. Nossa relação está longe de ser recíproca. Por favor, entenda que o número de 50% é muito menor do que o necessário para garantir a igualdade de condições que precisamos com o seu país. E isso é necessário para retificar as graves injustiças do regime atual. Como você sabe, não haverá tarifa se o Brasil ou empresas do seu país decidirem fabricar produtos nos Estados Unidos. E, de fato, faremos todo o possível para obter aprovações de forma rápida, profissional e rotineira. Em outras palavras, em questão de semanas. Se por qualquer motivo você decidir aumentar suas tarifas, o valor que você escolher para aumentá-las será adicionado aos 50% que cobramos. Por favor, entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de políticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais do Brasil que causam esses déficits comerciais insustentáveis contra os Estados Unidos. Esse déficit é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil às atividades de comércio digital de empresas americanas, bem como outras práticas comerciais desleais, estou instruindo o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Geer, a iniciar imediatamente uma investigação na seção 301 do Brasil, 301 do Brasil. Se você desejar abrir seus mercados comerciais anteriormente fechados para os Estados Unidos e eliminar suas práticas tarifárias e não tarifárias e barreiras comerciais, talvez consideremos um ajuste nessa carta. Essas tarifas podem ser modificadas para mais ou para menos, dependendo da nossa relação com o seu país. Você nunca ficará decepcionado com os Estados Unidos da América. Obrigado por sua atenção nessa questão. Sinceramente, Donald J. Trump. Essa foi a carta traduzida aí para vocês. Vocês percebem que não é apenas uma tarifa, mas ela tem um motivo muito claro, que é falado aí há vários anos, mas chegou ao ponto assim de ser assustador os últimos momentos. Esses momentos assustadores, né, onde há uma certa restrição ao que se pode falar, ao que se pode fazer e, sobretudo, restrições até fora, né? É uma situação muito estranha, mas agora a gente percebe que as pessoas começam a acreditar realmente no que está acontecendo, ou melhor, perceberem o que está acontecendo, que até então havia uma parte das pessoas falando a realidade e outras que não estavam vendo essa realidade. Parecia que tudo estava normal, só percebiam isso assim, com a situação pessoal delas. Agora não. Agora parece que está sendo aberta as visões para que mostrem como está a realidade, né? Em que um país sai de uma democracia para uma situação mais perigosa, né? Andando aí por caminhos mais perigosos, apoiando algumas coisas muito estranhas. Bom, para quem falou que tudo era a mesma coisa, está aí. Uma situação inédita. Pela primeira vez, um país grande, como os Estados Unidos da América, coloca uma sanção desse tamanho sobre o Brasil. Aliás, várias situações inéditas. Não vou citar aqui, mas vocês estão vendo como estão as histórias, né? Como a história está correndo. Bom, é óbvio, né,
que isso não vem de uma hora para outra. Eu vou colocar aqui alguns trechinhos de como o líder dessa nação ele se comportou, né? Falando as coisas. E é interessante, né? Presta atenção nesses detalhes aí. Esse mundo conturbado, um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos fica ameaçando o mundo através da internet. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha o que está aí os Estados Unidos querendo negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Faz tanta guerra, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? E é por isso que eu digo sempre, não adianta um Trump ficar gritando de lá. Porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo. Olha, eu não vou comentar essa coisa do Trump e do Bolsonaro. Sabe, tem uma coisa mais importante para comentar do que isso. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono, chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. Por isso que nós não concordamos quando ontem o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países dos BRICS. Viram como foram as falas? As falas são muito claras, né? Aliás, vocês vão notar muito essa mudança de palavra, essa mudança da palavra democracia para soberania. Toda hora vocês vão ver essa palavra agora. Isso faz parte de jogo de poder e discurso, né? A narrativa, para que se crie uma realidade paralela, né? Mas olha que interessante quando você tem uma situação incontornável, não dá mais para tampar, para cobrir, né? Porque ela extrapolou. Ela é real, essa carta é aberta, né? Ela é uma carta que ela foi exposta, ela não foi secretamente enviada ao presidente, foi exposta. Então, uma vez exposta, não tem como esconder o que está lá no conteúdo dessa carta, o que está escrito. Olha só como essa equipe se comporta. Então, vocês viram aí na abertura do vídeo a notícia como ela é colocada, que é ideológica, mas mesmo assim, na hora que tem que colocar a verdade, não tem como uma pessoa falar, olha, veja bem como é bom. Isso não foi possível. E ao mesmo tempo, você tem uma jornalista ou repórter que está explicando que tudo começou a piorar, né, na hora do BRICS. Então, BRICS, para quem não lembra, foi o que aconteceu no evento da semana passada. E eu estava falando isso aí na live. Lembra na live do domingo que eu comentei sobre isso? Então, dá uma olhada aqui, vou colocar alguns trechos, preste atenção. Uma medida ruim politicamente e péssima do ponto de vista econômico. E eu apurei aqui, né, no governo americano que até domingo o Brasil não estava na mira de Trump. Os brasileiros também falam a mesma coisa, que o Brasil não era visto como um problema. Agora, tudo começou a mudar depois da reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, neste fim de semana, que criticou o aumento indiscriminado, unilateral de tarifas e defendeu também moedas locais em transações entre os integrantes do grupo. Trump, então, ameaçou tarifas aos países do bloco e a aliados. Lula respondeu e horas depois, Trump passou a defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, adversário do presidente brasileiro. Nota do deputado Eduardo Bolsonaro e do jornalista Paulo Figueiredo. Então, eu vou ler aqui para você, nota conjunta à imprensa. A carta do presidente Donald Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca. E reflete aquilo que nós, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, há muito tempo temos denunciado. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre. Eles prosseguem. Há décadas o Brasil está inserido na comunidade internacional democrática, liderada pelos Estados Unidos. Essa inserção traz privilégios, mas exige compromissos civilizatórios mínimos. Respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal, à liberdade de expressão de imprensa e à realização de eleições transparentes com ampla participação da oposição. Aí o deputado Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo continuam. Nos últimos meses temos mantido diálogo com autoridades do governo do presidente Trump.
sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. Ao Brasil, todos os avisos foram dados, por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. A resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio, risos, ironias e, mais grave, a escolha de dobrar a aposta. Eles colecionavam violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos residentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o líder da oposição, o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe garantias mínimas de legalidade, defesa e presunção da inocência na forma de farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção. Em relação às restrições de vistos para violadores da liberdade de expressão anunciadas pelo governo americano recentemente, o Supremo resolveu retaliar. Já na semana seguinte à medida, a Corte pautou e decidiu por uma revogação parcial do Marco Civil da Internet, medida que inviabiliza o funcionamento regular das redes sociais americanas no Brasil, um ataque direto à liberdade de expressão. Enquanto isso, Lula aprofundou-se numa sequência de desastres diplomáticos anti-americanos, com declarações raivosas suas, de ministros e até da primeira-dama, além de aproximações deliberadas com regimes autoritários como China e Irã, ignorando os alertas da administração Trump. Ignorando os alertas da administração Trump, insistiu na expansão dos BRICS e chegou a criticar os Estados Unidos por neutralizarem o programa nuclear iraniano, uma ameaça global. Nada disso teria ocorrido sob a presidência de Bolsonaro. Desde o início, a decisão do presidente Trump é clara: relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos e precisa ser reavaliado à luz dos abusos cometidos por seus dirigentes. Desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas, sem prejuízo da sua expansão enfim. Mas eles prosseguem, por isso, a partir de 1º de janeiro, as empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. E daí eles falam que cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma ampla anistia geral e restrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão. E daí assinam Eduardo Bolsonaro, deputado federal em exílio, e Paulo Figueiredo, jornalista em exílio. Trali. Olha que interessante. Você tem agora um discurso sendo colocado de forma diferente. Vocês perceberam como mudou o jeito de ser falado as coisas? Elas estão faladas de maneira diferente. Antes era um deputado qualquer que fazia hambúrguer nos Estados Unidos, chamado de bananinha, não sei o quê. Agora ele é colocado de outra maneira, nessa descrição aí desse outro jornalista. Declaração que eles colocaram também, uma declaração aberta. É interessante que agora o Paulo Figueiredo é chamado de jornalista. O que aconteceu? Esqueceram de chamar ele de blogueiro, como sempre as pessoas chamam? Olha como as coisas estão mudando, como não é mais sustentável falar a narrativa anterior. Agora você tem que falar de uma maneira diferente, porque realmente o negócio é grande, o negócio veio como uma bigorna do céu. Então, vocês prestaram atenção nessas narrativas? Outra coisa interessante para a gente pensar, isso já partindo para a gente conversar na live de domingo, provavelmente, porque eu não terei tempo de fazer vídeo antes disso. Essa manobra de Trump é muito maior do que vocês podem imaginar. É muito maior, tá? E se vocês prestaram atenção nas lives, eu fiz várias lives aqui, vou só relembrar vocês, para vocês entenderem um pouco. Tem a live aqui, 26/5, tudo desse ano, tudo 2025, 26/5, 2025, porque o Brasil está disputado. A de 13 de abril, também desse ano, de 25, o mundo hoje, qual lugar pior para estar nesse momento? De fevereiro houveram muitas lives falando sobre esse mesmo assunto. A do 23 de fevereiro, retrocedendo ao futuro do passado, um país que voltou 40 anos na história. 23/2 essa live. Presta atenção nela que eu falo algumas coisas bem interessantes. De fevereiro também, 17/2 e 25, Brasil, o país do futuro que nunca chega. Tem bastante dica também nessa live. Mas tem 3 aqui que são bem interessantes. A de 9 de fevereiro de 2025, que eu falo Trump drenando o pântano, ele fala sobre o Deep State. Tá? A do dia 2 de fevereiro de 2025, 2/2/25, Trump, a volta da força ou a implantação de um Estado tecnológico. Tá? E a de janeiro, dia 19 de janeiro de 25, Trump, o lado espiritual oculto. Né? Então, se você assistiu a essas lives, você está bem abastecido de informações. Quando a gente tem uma situação como essa,
A gente precisa entender muito como as manobras, né, dos jogos de poder sobre a geopolítica estão acontecendo. Houve a reunião do BRICS no Brasil. Vocês viram, né, até comentei domingo passado, que nem todos os países do BRICS foram. Né? Lembrando que BRICS são o quê? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, S da África. Né? Mas nem todos foram. Se eu não me engano, acho que foi só o presidente da Índia. Né? China, Rússia não foram. Mas, se vocês olharem as falas do líder brasileiro no BRICS, vocês ficarão assustados. E uma delas é justamente quando ele fala que tem que tirar o dólar da jogada. Né? Uma fala muito pesada. Mas é interessante porque você tem essa realidade aqui em que tanto a Rússia quanto a China estão pulando fora. Porque elas falam aqui claramente, o BRICS não é anti-americano. Então sobrou apenas uma pessoa falando, né, de um país. O país que era a sede desse evento, nessa data. Né? Então, olha só que situação geopolítica profunda e perigosa. Porque se dois ali já pularam fora, ficou só um falando coisas contra os Estados Unidos da América, né, contra o dólar, e aí? Então, o que está se movimentando hoje, por isso que eu falo que é um momento histórico para se prestar atenção, para se pensar, e eu falarei, se tudo der certo, no domingo, né, sobre justamente esse momento histórico. Que isso é muito mais profundo do que vocês estão imaginando, do que apenas essa briguinha que eles citam como ideológica, ou apenas a tarifa de 50%, que aí até o outro lá não consegue falar o que é recíproco, né? E aí ele fica se atrapalhando todo, né? As pessoas já deviam ter ficado indignadas muito anteriormente quando as tarifas aumentaram 100% para o mundo inteiro quando foi exportar ao Brasil, né? Vocês sabem que as importações para o Brasil, né? Vamos dizer assim, quem exporta vai trazer para o Brasil então está importando, é isso que eu quero dizer. Então, vocês viram no começo de 2023, aquela coisa, não, mas as taxinhas das blusinhas, quem vai pagar são as empresas, não o consumidor. No final de contas, vocês estão vendo quanto que as pessoas estão pagando as importações, elas ficaram praticamente o dobro mais caras. Quem trabalha com revenda, essas coisas sabe. Mas isso é no geral, né? Tá tudo muito complicado, além de uma tarifação muito grande de impostos e tudo mais. Quem vai aos mercados sabe muito bem que cada vez volta com o saquinho mais vazio, a sacola mais vazia. Então, a manobra é muito mais profunda que vocês imaginam o que está acontecendo. E eu vou colocar aqui um vídeo de um ex-presidente do Banco Central do Brasil, né, explicando o que acontecerá se houver a tal coisa recíproca. Né? Então vocês vão perceber que ele vai comentar uma coisa muito interessante. Ele fala uma frase bem interessante, ele fala que o país vai virar um mico querendo lutar contra um gorila. Presta muita atenção, um ex-presidente do Banco Central falando sobre esse assunto. O senhor negociaria muito isso agora, ou seja, partiria para a diplomacia total, ou iria nessa linha da reciprocidade? Ah, vocês estão me taxando, eu vou devolver na mesma moeda, vou dar um tapa na cara de vocês. Bom, aquela história, você está disposto a comprar uma briga com um gorila de 500 quilos, né? Porque é um mico brigando com um gorila de 500 quilos. É uma economia muito maior do que a nossa. O Brasil já tem muita tarifa. A gente tem uma tarifa relativamente alta, a gente já tem proteção não tarifária que é muito elevada. Pode tentar seguir por esse caminho. E eu desconfio que, de novo, do ponto de vista político, é mais interessante comprar uma briga com os Estados Unidos agora para fortalecer a ideia de que você está sendo perseguido e que, de alguma maneira, qualquer prejuízo econômico que isso venha a causar não é responsabilidade sua, responsável do grande irmão do Norte, e aí você consegue arrumar alguém como colocar a culpa. E colocar a culpa nos outros é praticamente uma especialidade não só do presidente Lula, mas boa parte do círculo de ministros, né, que existe hoje. Então, eu desconfio que a melhor saída seria, obviamente, tentar negociar. Na prática, eu desconfio que o que vai acontecer é que a gente vai responder na mesma moeda, vai ter um prejuízo econômico, mas a preocupação maior não é com o prejuízo econômico, é com a possibilidade de conseguir pregar a culpa em alguém. Certo? Ouviram, hein? Então, pessoal, quando eu falo que a manobra é muito mais profunda do que vocês imaginam,
Você tem Rússia e China pulando fora do barco, né? Falando, o BRICS não é anti-americano. Você tem alguém querendo comprar essa briga. Você tem dois níveis dessa briga. Você tem uma parte, né, desse país que aposta o dobro. Toda vez que a coisa aperta, está jogando o dobro, né? E não está parando. Continua fazendo as coisas ao ponto de pessoas terem que sair do país para pedir ajuda externa. E ao mesmo tempo você tem uma outra pessoa aqui no país sempre fazendo coisas atrapalhadas, escolhendo sempre o lado errado das decisões. Como será dividido tudo isso? Há um grande risco geopolítico sobre tudo isso, mas eu espero falar no domingo para vocês. De antemão, nós estamos nos dias históricos e é lógico que não vai ser apenas essa carta. É lógico que outras coisas acontecerão. Infelizmente, o povo pagará por isso. Infelizmente, por decisões. Quando as pessoas falam, é tudo a mesma coisa, né? O pessoal da cartinha da democracia falando que o Brasil ia voltar, né? União e reconstrução, né? Olha aí, a União e reconstrução onde foi parar. Tá? É muito sério, pessoal. Não levem isso na brincadeira. A vida de todos está diante dessas decisões. A vida que eu falo não é só a vida física, eu falo da vida social. De qual caminho que virá. Você tem um caminho muito grande aí na história, demonstrado, por isso que eu falo que quem não conhece a história está fadado a repeti-la, que existe aí o risco, né? Como Cuba, por exemplo. Né? Cuba até hoje se fala que ela está ruim, porque é o imperialismo americano que o negócio não anda. Venezuela fala a mesma coisa, imperialismo americano. E a culpa, então, daquilo lá é dos americanos, o que está acontecendo na Venezuela. A culpa de Cuba é a norte-americana. Tá? Então o pessoal da cabeça branca, o pessoal comunista de cabeça branca, sempre vai alegar isso, o imperialismo americano, a interferência não sei o quê. Aí eu convido vocês a prestarem atenção na história, ver onde estão as interferências. Tá? Então a gente está diante de um Y. Se vocês viram as lives, você vai entender. Está diante de um Y. Chegou e tem dois caminhos. A venezuelização ou a democracia. E aí? Por isso que eu falo, a vida de todos está na mão de toda essa situação aí. Mas a gente fala mais futuramente, certo? Agradeço a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificação dos vídeos. Veja lá as lives, acesse ali, né, aqui no canal. Tem ali os conteúdos, tem vídeos e tem lives, tem ao vivo, lives, não sei como que aparece escrito. Ali tem várias barrinhas, tem short, vídeos ao vivo, né, os principais, ao vivo. Clica lá ao vivo, procura essas datas que eu falei para vocês e aproveite, contemple. Não esqueça de dar os seus likes, se inscrever no canal se não for inscrito e divulgar para as pessoas que você gosta. Honrar a todos, arrivederci e preste atenção em tudo que está acontecendo, pois quem não conhece a história, infelizmente está fadada a repeti-la. Arrivederci.